Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente, temos mais uma palavra da parte de Deus para falar com você. Meu irmão, a Bíblia nos descreve claramente que existe um lugar onde o fogo nunca se apaga e o seu bicho não morre. Nós temos que entender que o fogo não se apaga e o bicho não morre. E você consegue ver no versículo 43, 44, 45, 46, 47, que Deus ele repete que o fogo nunca se apaga. No versículo 44 ele fala, o bicho não morre. Irmão, qual capítulo, qual livro que você está falando, querido? Pega a tua Bíblia e procura. Eu estou impressionado com a quantidade de pessoas que está idolatrando a política. Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Especificamente no versículo 19. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, e já começa falando, no versículo 20, idolatria. O que é idolatria, de acordo com o dicionário? Adoração de espíritos, pessoas ou ídolos, e também a confiança numa pessoa, instituição ou objeto, como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus e sua palavra. Tem muita gente idolatrando políticos, e o fogo do inferno está pronto aguardando essas pessoas. Jeremias 17, versículo 5 está escrito: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta do Senhor o seu coração. Meus irmãos, por que eu estou pregando essa palavra? Essa noite eu sonhei com baratas. Baratas cegas. Se você me perguntar, irmão, aonde é que fica o olho da barata? Não sei, meu irmão, não sei. Não sei mesmo. Mas eu sonhei que eu via centenas de milhares de baratas. E essas baratas tinham como se fossem olhos e estavam cegas. Estava branco no lugar aonde deveria haver os olhos. E Deus falou para mim que era para eu pregar para essas pessoas que estão acreditando no homem. Essas pessoas que estão se apartando de Deus e fazendo do homem o seu braço. Como está escrito, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Meus irmãos, você tem nojo de barata? Como eu disse para você, no inferno, imagine milhares de baratas em cima de você. Você que está me ouvindo, imagine as baratas subindo em você. Milhares de baratas. E você sentindo aquele nervoso. Imagina agora, irmã, você deitada aí na tua casa, não sei aonde você está, e de repente começam a subir centenas de milhares de baratas pelo seu corpo. E você vai tentar fazer o quê? Matar cada uma delas, não é isso? Só que a palavra de Deus fala que o bicho não morre. O bicho não morre. E o fogo não apaga. O que Deus preparou para as pessoas que não querem se arrepender dos seus pecados é algo extremamente sádico, é algo extremamente horripilante, é algo extremamente desgraçado. Não há nada pior que você possa imaginar, porque Deus preparou o cálice e ele servirá em dobro, não apenas para o diabo, como está escrito no Apocalipse, mas também para todo aquele que obedecer ao diabo. Isto é, aquele que não se converter dos seus maus pensamentos, aquele que não abandonar a mentira, aquele que não abandonar a devassidão, a imoralidade sexual, a idolatria, a masturbação, o homossexualismo. É impressionante porque as pessoas hoje em dia, você não pode dizer que é errado ser homossexual, senão dizem que você é homofóbico. A Bíblia diz que é errado. Então você está dizendo que Deus é homofóbico quando você fala isso. Levítico 18, 22 ensina que é abominação deitar-se com outro homem.
Romanos 1, Deus humilha os homossexuais. Se você pegar Romanos 1, você vai ver como que Deus é duro contra o homossexualismo. Então, hoje em dia, você não pode falar nada que você já é visto como brigão, como opressor. Defender o que é certo é sinônimo de ser opressor. O certo agora é o errado. E quem é que faz do certo o errado? É o diabo. O certo, ele transforma no errado, para que vocês continuem incrédulos. Esse Deus que vocês pregam é um Deus que nos leva ao ateísmo. É um Deus que nos induz a ser ateus, porque é um Deus que não responde oração. É um Deus que não faz presença na sua vida. É um Deus que você não vê nenhuma transformação no seu modo de viver. É um Deus que simplesmente você não sente a presença dele. Por mais que você esteja andando dentro de uma religião, você não consegue sentir a presença desse Deus. Porque esse Deus é o Deus do mundo. É um Deus ateu, que induz você a ser um ateu. É um Deus que não exige obediência. É um Deus que não exige santidade. É um Deus que não exige leitura bíblica. É um Deus que não exige responsabilidade. É um Deus que não exige que você pegue sua cruz e siga Cristo de perto. Esse Deus do mundo, ele induz as pessoas a achar que o modo que esses religiosos vivem é o modo que o Deus da Bíblia manda. Mas o Deus da Bíblia é completamente diferente do Deus ensinado nas religiões. Se você quer viver a sua vida longe do Deus da Bíblia, querido, que o Deus desse mundo abençoe você como ele achar. Porque o meu Deus, ele é completamente diferente. Ele é santo, ele exige reverência, ele odeia a idolatria, ele odeia a mentira, ele odeia a imoralidade, ele ama o conhecimento, ele ama o poder, ele ama a glória, ele não liga para dinheiro. O Deus da Bíblia é um Deus poderoso, que ele ama o poder e não o dinheiro. Que dinheiro é papel, mas poder é uma coisa que você não pode comprar. E o poder e a autoridade sobre o diabo é uma coisa que somente o Deus da Bíblia pode oferecer a você, se você se converter dos seus pecados e começar a servi-lo, a adorá-lo, porque ele é o Deus de Israel. Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é aquele que disse: portai-vos, porque essa peleja não é tua, essa peleja é minha, e eu vou lutar por você. Mas ele vai lutar por aquele que se arrepende dos seus pecados e dá valor ao sangue do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz. Como está escrito, Jesus venceu a morte. E tem muita gente achando que o diabo é muito poderoso, e que quando Deus lançou Jesus na terra, que o diabo foi mais forte, e que quem pisar aqui na terra vai ser morto, porque com o diabo é assim, porque o diabo é poderoso. Grande mentira. O medo, o diabo, é o maior destruidor que a sua mente pode ter. Está escrito em Isaías 53. O diabo pode dizer para você que ele matou Jesus, o diabo pode dizer para você que ele fez o que ele quiser, mas é mentira, porque ele não tem poder para fazer nada. No livro de Jó está escrito que quando ele quis tocar na vida de Jó, ele pediu autorização para Deus. Segundo lugar, Isaías 53 está escrito que o plano de Deus era moer o seu próprio filho. E a palavra de Deus fala no livro de Hebreus que ele não poupou nem o seu próprio filho do sofrimento. Então está escrito no Isaías 53 que era plano de Deus esmagar o seu próprio filho. Não era que Deus lançou Jesus e o diabo não teve pena e matou. Mentira. A maior mentira que existe é você acreditar que o diabo tem poder para fazer alguma coisa. Esse é o primeiro ponto importante, porque o diabo, em primeiro lugar, ele foi expulso do céu. Em segundo lugar, ele perdeu para Cristo. Então o diabo é um derrotado no céu e na terra. Não existe desculpas, não existe motivos para você temer ao diabo. Porque a soberania de Deus nos ensina que ele controla tudo e todas as coisas. E como eu já disse para vocês, eu considero extremamente assustador. Mas eu não sei se é porque eu tenho temor de Deus. Mas eu acho completamente assustador o fato daquele versículo dizer que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Eu acho isso muito assustador. Por quê? Porque se você não obedece a Deus, isso significa que aquele que tem poder para lançar você
na morte, no inferno, ele está pronto para fazer isso, a qualquer segundo. Porque até os fios de cabelo da tua cabeça estão contados. Você que está no pecado, você que não se converteu dos seus maus caminhos, você que pensa que é poderoso, você que pensa que é inteligente, você que pensa que é verdadeiro, você que pensa que é o cara. Querido, tem pecado na tua vida? Você já leu a Bíblia contra você? Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21? Você já leu 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 e pegou o seu dicionário para estudar o significado das palavras? Você já leu Apocalipse capítulo 21, versículos 8 e 9? Será que você não é um covarde? Será que você não está defendendo a causa errada? Será que você está lutando contra as coisas do mundo em vez de pregar o evangelho e lutar pela palavra de Deus? Tem gente que luta contra a teoria de conspiração. É o que mais tem no YouTube, é gente lutando contra a teoria de conspiração. E a palavra de Deus fala: não chameis de conspiração o que esse povo chama de conspiração. Tem gente lutando contra os falsos profetas, querendo destruir os falsos profetas. Querido, a Bíblia não fala que as pessoas que obedecem aos falsos profetas, que elas são coitadinhas, não. A Bíblia fala que elas amontoam para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. O falso profeta, ele é muito bem-vindo nesse mundo, sabe por quê? Porque tem gente que não quer se converter. E Deus dá a essas pessoas o mestre que elas merecem. Porque está escrito que amontoariam para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Eu não prego contra falso profeta, não. Eu já preguei no passado porque eu era ignorante. Eu era levado pelo sistema religioso. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho conhecimento da palavra. E eu entendo que todas as coisas foram criadas e que Deus dá um desígnio para cada coisa. Se você quer ser verdadeiro, Deus vai abrir um caminho de verdade para você. Mas se você quer ser mentiroso, Deus vai abrir um caminho de mentira para você. Porque foi assim que está escrito. Então Deus criou luz e trevas. É isso que nós temos que entender. Não adianta querer destruir as trevas, porque as trevas são para aqueles que amam as trevas. Se você está em trevas, você tem que reconhecer o seguinte: eu quero sair das trevas e ir para a luz. Eu tenho que pregar a verdade. Eu tenho que pregar aquilo que Deus quer. Porque está escrito que Deus criou a luz e as trevas. Se as trevas não tivessem um propósito, Deus não criava. O propósito das trevas é que os filhos das trevas, eles se encham de pecado, se encham de mentira, se encham de iniquidade e que eles pereçam. Meus irmãos, maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. A idolatria está tomando lugar no coração das pessoas. Hoje em dia, você quer assistir um vídeo no YouTube, todo mundo só fala de Haddad e de Bolsonaro. Não porque o Bolsonaro é a solução do Brasil. Gente, religioso é 2 vezes mais merecedor do inferno. A gente já sabe disso. Jesus já ensinou isso no livro de Mateus. Então tem gente da religião que antigamente queria converter as pessoas, falando: aceita Jesus, aceita Jesus. Hoje em dia não, hoje em dia é assim, aceita Bolsonaro. Bolsonaro é a salvação, porque Bolsonaro vai mudar o mundo, porque Bolsonaro vai fazer isso. Idolatria. E Deus chama essas pessoas de malditas. Sabe o que significa maldito? Amaldiçoado. Amaldiçoado. Está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. E Gálatas, capítulo 5, versículo 20, ensina que a idolatria conduz ao inferno. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Milhares de pessoas estão morrendo a cada dia. Pessoas estão morrendo por causas diversas, acidentes, doenças, desgraças, assaltos, tudo controlado por Deus. Mas elas estão lá, antes de morrer, defendendo o Haddad, defendendo o Bolsonaro, com um discurso de ódio para cima das pessoas. Hoje em dia, se você não aceita a opinião do outro, a pessoa chama você de opressora. Não existe mais aquela questão de dialética, uma questão filosófica, né? A dialética, que dizendo que toda... Eu não vou ficar aqui falando de filosofia para vocês, pelo amor de Deus, mas todo ponto, todo assunto, você tem 2 vertentes, o lado positivo e o lado negativo. Existem várias formas de você enxergar um mesmo assunto, o que não significa que alguém esteja errada e que eu tenho que odiar aquele que não concorda com o meu ponto de vista. Tem que ter respeito. Então é inacreditável como essas pessoas ímpias, imundas, asquerosas, elas estão se colocando numa posição onde elas estão se enchendo de ódio, se enchendo de idolatria, elas estão se autodestruindo. E o salário do pecado é a morte, porque a idolatria é uma obra da carne. E maldito é o homem que confia no homem, isto é, amaldiçoado
serão todos aqueles que estão fazendo dos políticos os seus braços. Amaldiçoado significa que a desgraça vai cair sobre essas pessoas, como já está caindo. Tem gente nesse canal que já ouviu pregações e nesse momento já está ardendo no inferno. Porque um dia ouviu a pregação do ministério, chamando o pecador ao arrependimento, e mostrando ao pecador o caminho a seguir. O caminho é a verdade, o caminho é a vida, o caminho é a Bíblia, o caminho é a fé, o caminho não é o homem, o caminho é pôr as esperanças em Deus, como está escrito: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus sobre a terra, excelso sobre as nações. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. Está tudo escrito e as pessoas estão acreditando que o homem tem poder para transformar alguma coisa. São grandes ilusões que os pecadores vão se afunilando cada vez mais no beco do inferno. Então Jesus falou: o fogo não apaga, o fogo não apaga. E ele repetiu: o fogo não apaga, o bicho não morre, o fogo não apaga. Ele repetiu isso 4, 5, 6 vezes consecutivas. Está mostrando para você que o inferno será terrível. E as pessoas não estão acreditando. Elas consideram que o Deus de Israel, o Pai de Cristo, é esse Deus ateu que é ensinado por aí. Esse Deus que não ouve oração, esse Deus que não se faz presente. Mas sabe por que ele não se faz presente? Porque ele não tem poder. Porque somente um tem o poder. É o Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia ensina em Isaías 59, versículo 2, que ele se afasta da gente quando a gente opta por viver no pecado. O Deus da Bíblia nos ensina isso. Então nós temos que entender que o Deus da Bíblia, ele se afasta da gente e não ouve as nossas orações quando a gente clama se a gente estiver no pecado. João capítulo 9, versículo 31 ensina que ele não ouve oração de pecador. E aqui está um versículo onde muitos não sabem. Eu diria para você que 97% das pessoas que elas pensam que são ouvidas quando elas oram. Mas Isaías capítulo 1, versículo 15, João capítulo 9, versículo 31 e Provérbios capítulo 28, versículo 9 ensina que essas pessoas não serão ouvidas quando orarem. Jeremias 18 ensina que Deus zombará desses desgraçados. O Salmo 37 é a mesma coisa. E desgraçados significa não ter a graça de Deus, estar debaixo de maldição. E aquele que ama o pecado, ele está debaixo de maldição. Aquele que é idólatra e confia no homem, ele está debaixo de maldição. Quer ele queira, quer não. Ezequiel 3 ensina que eu tenho que pregar a Bíblia como ela é. Caso contrário, você que está me ouvindo, hoje pode ser o último dia que você ouviu essa pregação. Hoje pode ser o último dia que você vai ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e abandonar o pecado. Porque a morte virá como um ladrão, como ela sempre vem. A morte nunca avisa que vem. A doença nunca avisa que vem. As pessoas sempre são tomadas por grande surpresa quando alguém morre inesperadamente ou quando descobre uma doença grave. O câncer está se proliferando no mundo. E a palavra de Deus em Deuteronômio 28 ensina que Deus iria ferir os pecadores que não se arrependessem dos seus pecados com tumores malignos. As pessoas pensam que a cura do câncer está na medicina. Por que a medicina não curou o câncer até hoje? É porque é a mão de Deus pesando sobre o pecador. Querido, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa. Você não tem defesa. Você não tem escolha. Se opor a Deus é amar a morte. Se opor a Deus é pedir que a desgraça caia sobre você. Idolatrar o homem significa pôr confiança no homem, pôr fé no homem. E quem põe fé no homem é idólatra. Por isso, milhares de líderes religiosos estão aí mandando e desmandando das pessoas, e que eles continuem mandando e desmandando sim, porque essas pessoas amontoaram para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Então, não temos que ter pena de quem está dentro de igreja, que não está preocupado com ler a Bíblia, não está preocupado em ajudar o pobre necessitado. Essas pessoas são amaldiçoadas e estão sob o que está escrito, a operação do erro. Segundo o livro de Tessalonicenses, capítulo 2, Deus descreve que essas pessoas estão na operação do erro. E lutar contra aquilo que Deus estabeleceu é, no mínimo, insensatez. É, no mínimo, tolice. Então eu não posso lutar contra os falsos profetas no sentido de, porque o falso profeta é safado, que não sei o quê. Não, querido.
Não é não. Essas pessoas que estão ouvindo e aplaudindo os falsos profetas, elas os defendem com unhas e dentes. E ai de você falar mal do pastor dela. Ai de você falar mal do padre dela. Porque ela se levanta contra você, te xinga, briga com você, te ameaça. Mas nós temos que pregar é a verdade. Querido, isso aí que você está vivendo é uma mentira, é religiosidade. A palavra de Deus é que tem poder. Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. A verdade é essa. E quem não quiser te ouvir, não tem problema. Não é a você que eles não estão querendo ouvir. É a Bíblia. A Bíblia descreve isso. Então essa era a palavra que eu tinha para você. Você tome muito cuidado em crer no homem, depositar sua esperança no homem, depositar sua expectativa no homem. É muito complicado o que você está fazendo. Você está atraindo a própria destruição para sua vida. Você está cavando um buraco para você mesmo cair. Então tome muito cuidado, você que está me ouvindo. Porque se você continuar com a idolatria e não parar de depositar no homem a confiança necessária, querido, tome muito cuidado. A grande será a destruição sobre a tua vida. Está avisado. Fique na paz.